Olá para todas e todos. É com muita alegria que damos início a esse momento tão especial com os irmãos Joelma e Joelson Gusson, dois artistas ilustres aqui da nossa cidade de Colatina. Mas antes de começar o nosso bate-papo, eu vou me apresentar. Meu nome é Milena, eu sou psicóloga do IFES, do Campus Colatina, e sou membro do Núcleo de Arte e Cultura, do NAC, desde a fundação, né? Desde a formação do núcleo. Eu tenho a pele branca, tenho cabelos e olhos pretos, estou usando uma blusa branca, eu estou no quarto, no meu fundo tem um globo terrestre, tem uns livros e uma estante com livros infantis. E, desde já, agradecemos imensamente a disponibilidade do Joelson e da Joelma em estar aqui hoje, batendo esse papo com a gente, nessa homenagem, né, à nossa cidade, que completa 100 anos este ano. Vou apresentar um pouquinho os nossos convidados de hoje. O Joelson Gusson é ator, diretor, dramaturgo, produtor e cenógrafo, indicado ao Prêmio Shell de Melhor Ator por Transe, de 2016, e Melhor Cenário por As Horas Entre Nós, de 2013. Gusson tem uma extensa produção de vídeos vinculados ao seu canal do YouTube, o canal Mister Gusson. Foi integrante da Companhia de Ópera Seca, de Gerald Thomas, do coletivo Improviso, de Henrique Dias, e do estúdio Stanislavski, de Celina Sodré. Foi diretor artístico do Espaço Cultural Municipal Sérgio Porto, curador do projeto Entre e dos festivais Dois Pontos e Entre Lugares. Em 2004, fundou a companhia Dragão Voador, onde dirigiu a maravilhosa história da mulher que foi tirar um retrato, Volta Seca e O Animal que Ronda, entre outros trabalhos. Na TV, seu principal trabalho foi o personagem Laerte, na novela Joia Rara. Muito obrigada, Joelson, por sua presença aqui hoje com a gente. Obrigado. Vou apresentar também a Joelma. Joelma Gusson Fiorotti é autodidata em várias áreas da cultura, como fotografia, o teatro, as artes gráficas e o artesanato. Mantém um perfil no Instagram chamado A Jo Que Fez, com 484 publicações de obras de sua autoria no campo do artesanato. Possui ainda o canal do YouTube, com 2.300 inscritos e mais de 500 mil visualizações. Atualmente é diretora de mídias sociais do Shopping Moda Brasil, onde desenvolve um extenso projeto de captação de clientes e criação de cadastros, através de ferramentas específicas que intensificam o fluxo em páginas como Facebook e Instagram. Além disso, é responsável pela produção e direção de arte dos grandes eventos desse estabelecimento, como desfiles, lançamento de coleções, edição da revista Moda Brasil e projeção das marcas no mercado brasileiro. Muito obrigada, Joelma, pela sua presença aqui com a gente, pela disponibilidade, né, de estarem aqui com a gente hoje. Como eu falei, dois colatinenses, artistas ilustres, né? É uma homenagem à nossa cidade por meio de vocês, né? E aí a gente gostaria que vocês começassem, então, falando um pouquinho sobre a relação de vocês com a cidade de Colatina, né? Como é que é essa conexão? O que Colatina representa para vocês? Eu sou Joelma, sou branca, cabelo curto, preto, estou vestindo uma blusa vermelha, uma gola V, e ao fundo eu tenho uma parede que foi pintada por mim, tem umas folhas, rabiscadinha de preto. A minha conexão com Colatina é muito interessante porque nós não somos daqui, nós somos da cidade de Castelo. E quando nós mudamos para cá, no nosso primeiro dia em Colatina, foi o último dia que o trem passou no centro da cidade. E a cidade era uma loucura de tanta gente para ver aquilo. Então, isso me marcou muito. E daí por diante, a gente começou um amor muito grande pela cidade. Meu pai, como comerciante, o comércio que ele abriu nos fez muito conhecido no comércio da cidade. Eu não sei, a gente não sabe o que expressar. A gente está enraizado aqui na cidade e a gente ama demais esse lugar.
Joelson, quer falar? Eu sou Joelson, sou irmão da Joelma, nós somos uma dupla sertaneja, né, que fica escondida, né, que ninguém vê a gente cantando nunca, né, Joelson e Joelma. Eu sou branco e tenho cabelos grisalhos e estou com a barba por fazer, uso óculos de blazer marrom, de veludo, e atrás de mim tem um quarto cheio de quadros de coisas que eu já fiz na minha vida. Eu sou lindo, sabe? E também um pouco brincalhão. Como a Jo já falou, a nossa relação com a cidade se dá porque nós somos estrangeiros, né? E adotamos, nossa família adotou Colatina como lugar para viver, e a gente acabou conhecendo mesmo uma cidade muito profundamente, porque a gente estava ali sempre, no centro da cidade, todos os dias, convivendo com as pessoas, porque o comércio é assim, né? Mesmo a gente criança, né? Eu saí de Colatina há muitos anos, eu tinha 20 e pouquinhos anos, 21, 22 anos, eu acho. Antes eu tinha saído já para estudar em Minas, depois que eu saí para o Rio de Janeiro eu já tinha uns 23, eu acho, que foi quando eu fui estudar teatro, né? Quando eu vim para o Rio estudar teatro. Então, me distanciei da cidade, né, geograficamente, mas sempre estive presente em Colatina, né? Por causa da família, por causa dos amigos, né? E por causa da ligação com a cidade, não é? Então, agora conta um pouquinho para a gente da trajetória artística de vocês, da vida artística, né? Como que surgiu, as inspirações. Conta um pouquinho para a gente aí. Bom, pessoal, eu tive algumas outras atividades antes dessa linha do tempo que eu vou passar para vocês, mas vou começar por aqui porque fala mais especificamente da arte e da cultura mais atual que eu já passei. Então, essa slide que vocês estão vendo aí é uma amostra fotográfica. Assim eu vejo minha cidade. Foi um projeto que eu fiz no Senai, quando eu trabalhei lá, porque eu dava aula na área de tecnologia. Para eu poder integrar com os alunos a arte e a cultura e a tecnologia, eu levei uma máquina fotográfica para a sala de aula e eles levavam para casa a máquina e tinham que tirar uma foto da vista da janela da casa deles. Então, eles tiravam foto do Rio Doce, do Cristo, de escadaria, do pôr do sol, de cemitério. E esse projeto eu fiz porque eu ganhei um edital de cultura do governo federal. E esse edital eu poderia utilizar, era para ser utilizado em regiões do semiárido, e Colatina faz parte dessas regiões do semiárido brasileiro. E aí eu ganhei. Por causa disso, por causa da repercussão que teve na época, saiu em revista, saiu em jornal, saiu na televisão, eu ganhei o Rical de melhor professora 3 anos seguidos por causa desse projeto. Eu também fiz parte de um grupo de teatro chamado Paz em Cena, lá do Colégio Marista. Sempre gostei de teatro, junto com o Joelson, quando a gente era pequenininho, a gente fazia parte de um grupo de teatro Doce Rio, aqui de Colatina, mas depois ele vai falar mais profundamente sobre isso. Nesse Paz em Cena, eu fiz muitas peças de teatro, dentre elas eu trouxe a foto do Pluft, o Fantasminha. Tinha um grupo de dança também, nesse grupo de teatro a gente tinha um grupo de dança, e eram só os pais de alunos. Essa daí foi uma peça que teve o Chaves, eu fui a Chiquinha. Teve a Bela e a Fera, também foi bem bacana. E esse teatro também era muito conhecido na cidade. A gente apresentava 3 noites seguidas de teatro lotado. Vendia todos os ingressos, era muito bom. Uma outra atividade que eu fiz foi um concurso de música. Meu esposo tinha um restaurante na Avenida Beira Rio, e a gente fez um concurso de música cantando na sexta, e vieram artistas, cantores de todo o estado para poder participar desse concurso de música. Tinha jurados, era muito bacana. Crianças participavam, adultos. Nesse concurso, tivemos cantores que hoje aqui na cidade são muito conhecidos, que era o Ricardo Boa, Leone Dial, participaram também. Foi muito bacana essa edição que a gente fez do Cantando na Sexta.
Também eu faço parte de algumas atividades artísticas, por exemplo, e culturais, como Roda de Boteco. Meu esposo, que é a pessoa que trouxe o Roda de Boteco para Colatina. Então, as edições que teve são muito bacanas, faz o pessoal interagir muito com a gastronomia, e no final a gente acaba trazendo um show de um artista conhecido, um artista famoso. Se Deus quiser, o ano que vem a gente vai ter de novo Roda de Boteco. Essa daí é uma peça de teatro que o meu irmão fez no Rio de Janeiro, e eu tive a oportunidade de trazer para Colatina. Ele fez essa apresentação no Teatro Marista, também foi maravilhoso. Foi numa parceria com o Rotary Club. Foi incrível a apresentação dessa peça aqui em Colatina do Transe, que eu tive a oportunidade de trazer. Eu fui também proprietária da revista Titá. Quem aqui na cidade, eu não sei se conhece, foi uma revista que ficou por 10 anos, 11 anos comigo. Eu tinha mais 2 sócias na revista, mas eu fazia edição, eu fazia as artes gráficas da revista, todas, a maior parte era feita por mim, a revista Titá. E hoje eu trabalho no Grupo Moda Brasil. O Grupo Moda Brasil, eles têm 3 shopping centers atacadistas do vestuário, um em Colatina, um em Americana, São Paulo, e um em São José do Rio Preto. E eu faço a gestão do marketing dessas 3 empresas. Em Colatina, especificamente, eu já trouxe alguns shows. João Neto e Frederico já estiveram lá. Felipe Fantin já teve algumas vezes. Bruni Barreto também já veio ao shopping. Todas essas ações feitas por uma equipe que a gente tem lá no shopping, né? E eu faço parte dessa equipe. Thiago Pandim, que é um violinista. A gente sempre procura trazer artistas que tenham a ver com o momento. Por exemplo, essa banda Sunshine, a gente trouxe num evento de verão. Então, eles cantam muito música, assim, que fala mais para praia e tal, vento. Então, a gente procura trazer os artistas que têm mais ou menos relação com o evento que a gente está realizando. Felipe Tito, nosso último evento, o Kaysar, estava contratado, já está pago, mas foi em 2020, quando a gente teve a pandemia, então a gente não pôde trazer. Ele virá esse ano, no final do ano, o Kaysar, porque ele já está com um contrato feito com a gente. Então, eu tenho toda essa movimentação com esse mundo artístico também, para poder trazer para a Colatina, uma coisa muito menor do que esses grandes shows, porque é um shopping fechado e é só para os clientes, mas eu também transito nesse mundo dos artistas, mais na parte de produção. Eu faço produção de desfiles de moda que acontecem no shopping, tanto de Colatina quanto nos outros shoppings também. Faço casting, né, com os modelos, faço a contratação das modelos, eu ensaio o desfile na passarela, seleção de música, todo identidade visual da campanha, sou eu que preparo. E a gente tem as revistas do Shopping Moda Brasil, que aquela anterior que eu mostrei a Titá era uma revista minha, né? Eu era minha sócia, mais de 2 amigas. E a gente tem a revista que a gente prepara no shopping, que também toda a produção da revista, eu sou responsável pela produção da revista. A gente tem os designers também que trabalham para a gente, mas eu também ajudo toda nessa parte do design das revistas. Bom, e aí vou contar um pouquinho agora sobre a história da escadaria, que esse ano foi para a gente, na verdade, um presente que a gente ganhou aqui, que foi a Escadaria da Diversidade. No finalzinho do ano passado, de 2020, meu irmão veio aqui em casa e a gente, num bate-papo junto ali na cozinha da casa da minha mãe, ele falou assim: gente, eu acho que essa escadaria do lado da nossa casa, ela poderia ficar muito bonita. Vocês conhecem a escadaria do Selarón lá no Rio de Janeiro, que ela é toda colorida e toda cheia de azulejos? Eu falei: bacana. E aí surgiu a oportunidade de participar, tentar conseguir uma verba do governo federal da Lei Aldir Blanc. E aí nós escrevemos o projeto, mandamos para a prefeitura, e nosso projeto foi selecionado, e a gente conseguiu uma verba para poder iniciar os trabalhos na escadaria. A escadaria tem 4 patamares, e nosso projeto foi contemplado no primeiro patamar.
Então, aí a gente começou a transformar. O Joelso foi o diretor artístico dessa escadaria, né? Ele fez todo o desenho, que as escadas das laterais têm o formato de piano e a parte da frente da escadaria são as asas. E aí a gente foi transformando, né? Tirando os matos, construindo essas partes de cimento que vocês estão visualizando aí, tentando começar a fazer uma carinha nova para a escadaria. E aí eu peguei pratinhos de pires de café, coloquei nas laterais. Nós recebemos doações de muitos lugares para poder trabalhar com essa escadaria, porque quando eu criei o Instagram para o projeto, nós fizemos um vídeo explicativo de como que seria, como que funcionaria e como ficaria bonita a escada, né? Então, as pessoas da comunidade começaram a fazer doações. Então, nós fomos de casa em casa buscar. Teve gente que deu um azulejo, teve gente que deu um carro cheio de azulejo, teve gente que doou argamassa, planta. Então, a comunidade se envolveu com o projeto da escadaria. E assim foi. Aí o sanear veio, limpou, tirou os matos. E aí a coisa foi tomando forma. Pintamos as laterais das paredes da escada. E ela ficou linda assim, como vocês podem ver. E hoje a gente tem um Instagram, eu coloquei aí para vocês poderem visualizar. A escada, ela se tornou um ponto turístico da cidade. Apesar de ser feita apenas um quarto da escadaria toda, que ela pega só o primeiro patamar, mas vem gente de tudo que é canto que vocês podem imaginar para poder tirar foto na escadaria. Eu saio todos os dias, vou ali fora, limpo a escada, o pessoal deixa lixo, eu vou lá e limpo, eu molho. E nesse pouco momento que eu fico ali na escadaria, as pessoas que moram no bairro e que não utilizavam essa escadaria porque era muito mato, eles tinham até medo de subir na escadaria, que eles passam ali no momento que eu estou ali, que é no momento que eu chego do serviço, todo mundo vem agradecer, vem falar que ficou lindo, vem perguntar se pode colocar uma planta, pergunta se vou continuar a escada, o restante que está faltando. Então, foi um bem maravilhoso para a comunidade. Então, o mais importante desse projeto foi a comunidade estar integrada e querer participar, querer ajudar de alguma forma. Uma coisa interessante da escadaria também, é o que eu falei para vocês sobre a doação da comunidade, que a gente não precisou ir atrás deles, eles vieram atrás da gente quando eles viram que a gente ia fazer. Quando eu falei, vou fazer isso nessa escadaria, todo mundo veio. E aí eu falei assim, não, a gente precisa fazer uma placa, e essa placa a gente tem que colocar o nome de todo mundo que fez a doação. E aí nós ganhamos a placa. A gente conseguiu uma pessoa que doou a placa e a gente fez uma placa linda que está colocada lá, de ACM, bem bonita mesmo, do lado da escada, explicando, porque muitas pessoas chegam e pensam assim, que legal, a prefeitura fez essa escada. Eles pensam que foi a prefeitura. Então, com essa placa lá tem escrito, esse projeto foi feito assim, assim, com a doação dessa pessoa. Então, a pessoa que veio aqui me deu uma mudinha de planta, uma florzinha, o nome dela está lá na placa. Então, a gente fez questão de colocar o nome de todo mundo, e a pessoa vem e tira foto, tem um azulejinho lá pequenininho, ela vem tirar foto com o azulejo dela, assim, sabe? A pessoa faleceu, aí quis doar um azulejo do pai, porque ficava na casa do pai, para colocar lá, para ficar registrado. O outro fechou uma casa de material de construção, queria doar as coisas que tinham lá, que estavam guardadas, não estava utilizando. Então, assim, e o engraçado foi que a gente encerrou o projeto, o próprio bairro criou um grupo de WhatsApp, me colocou no grupo, porque eles querem fazer as outras escadas do bairro. Então, eles já estão tentando fazer. No nosso formato, a forma que nós fizemos, eu e o Joelson, a gente foi contemplado por um edital de cultura. Então, por isso que a gente conseguiu levar desse jeito e fazer certinho e tal. Quando pega para fazer, às vezes, sem um rumo, a pessoa pode ficar um pouco perdida no meio do processo. Porque tem toda uma burocracia, né, Joelson, que a gente precisou passar para poder conseguir mexer em tudo. A escadaria, ela é um bem público, você não pode mexer no bem público, né? Você não pode colocar a mão ali se você não tiver uma autorização
de um órgão competente. Então, isso passou por uma burocracia. Quando a gente ganhou esse edital, o pessoal que nos contemplou falou, pode ser que vocês façam ou não. E se vocês não conseguirem, vocês vão ter que devolver o dinheiro. Aí eu falei, beleza, mas se nós ganhamos, deixa, porque eu vou lutar e vou conseguir que eles aprovem. E aí a gente foi em cima e nós conseguimos a aprovação para fazer. Até hoje nós estamos sem iluminação. Eu ganhei a iluminação toda. Eu ganhei iluminação para colocar em cada degrau, para ficar aquele degrauzinho de LED bonitinho, para iluminar a árvore. Não pode colocar, porque a prefeitura não deixa passar, não pode encostar na planta, a iluminação pública não pode puxar pela árvore, não pode encostar na parede da casa, os dois lados tem parede de casa. Então, tem um processo ainda que eles vão iluminar, não sei como, mas eu não vou poder utilizar o que eu ganhei, que é a iluminação pública. Então, tem todos esses processos. Então, essa apropriação dos espaços públicos, né, pelas pessoas, torna também a cidade mais segura, né, além de mais acolhedora, além de mais aconchegante, torna também mais segura. Então, assim, incrível, incrível o projeto. Coisa linda, linda demais mesmo. Então, agora, obrigada, Joelma, por ter apresentado esse trabalho lindíssimo, que nos deixou muito encantadas. Muito obrigada. E agora a gente vai conhecer um pouquinho mais o trabalho do Joelson. Apresenta para a gente, Joelson, fala um pouquinho da sua trajetória, das inspirações e apresenta aí esse trabalho lindíssimo também, que a gente está conhecendo e já está amando. Obrigado. Bom, eu saí de Colatina para poder estudar o teatro, que eu sempre queria fazer isso, não é? E eu me formei aqui no Rio de Janeiro, na CAL, que chama Casa das Artes de Laranjeiras, né? Que é uma escola de formação de atores. E depois eu me formei também na Unirio, que é a Universidade do Rio de Janeiro, no curso de bacharelado em artes cênicas, especializado em crítica teatral. Essa é a minha formação acadêmica, né? E fora isso, tem as formações sem ser acadêmica, que a vida mesmo que ensinou, né? Que aí já são outras coisas muito específicas do teatro que não vale a pena entrar nesse assunto. Então, eu fui para Minas estudar agronomia, eu estudei 1 ano e meio lá, mas depois eu larguei, porque o que eu sempre quis fazer na minha vida foi teatro, eu sempre soube disso desde criança, e eu seria um ótimo agrônomo, mas eu falei que eu ia me trair, então eu fui fazer o que eu achei que eu devia fazer. Ainda bem. Essa foto aí, gente, que eu estou mostrando para vocês, ela é a foto de uma peça que chama Camarinha, Alface e as Batatas Mágicas, do Grupo Doce Rio, que é o primeiro grupo de teatro que eu fiz parte. A Joelma, minha irmã, também fez parte desse grupo. É um grupo de teatro de Colatina, amador, da década de 80. Ele foi fundado por uma amiga nossa muito querida, que é a doutora Marluce Tavares, e juntou a gente, e a gente começou a fazer aí as peças, fazia em cima de caminhão, fazia aonde desse para fazer, entendeu? Aonde que chamasse a gente ia, as histórias mais engraçadas do mundo com esse grupo de teatro aí amador de Colatina. Eu vou contar uma história muito divertida para vocês. Nós fomos convidados para fazer a apresentação da peça em São Gabriel da Palha. Chegamos lá de manhã, montamos lá onde tinha o cinema antigamente, né, e tal, e vamos divulgar as coisas, vamos para a porta da igreja, todos fantasiados, e fomos para lá e começamos a gritar quando as pessoas começaram a sair, e uma pessoa virou para a gente e falou assim, vocês não respeitam o enterro, não? E a gente estava no meio de um enterro, todos fantasiadíssimos. Sentamos lá e ficamos esperando, achando que ninguém ia. Acabou que o pessoal foi assistir a peça. Foi uma boa divulgação, sabe? Mas essa é a semente que foi plantada em mim, por exemplo, né? Que me fez depois seguir a minha carreira, né? Eu fui para Minas e na universidade lá conheci várias pessoas que faziam teatro, mas era tudo amador também. Essa foto é da primeira peça que eu fiz lá em Minas com esse grupo, e foi aonde realmente eu falei assim, é isso que eu quero fazer. Eu estudava agronomia, falei, não, eu não vou fazer isso, eu vou estudar teatro e tal, e daí, passou-se um tempinho e tal, eu fui parar no Rio de Janeiro. Essa é uma peça também que eu fiz lá em Minas Gerais, com alguns amigos e tal. Essa é a primeira peça que eu fiz como ator no Rio de Janeiro, chamava Amor Consciente. Linda, linda.
eu terminei de fazer a escola de teatro, e aí uma das minhas professoras, que era a Celina Sodré, uma diretora que eu adorava, adoro muito, minha grande mestra, na verdade, né? Ela me convidou para fazer parte da companhia dela, né? E eu fui muito feliz com isso, porque o primeiro trabalho que eu fiz depois que eu saí da escola de teatro, que foi esse, foi com a Beth Goulart, que se tornou uma grande amiga, né? Até hoje, é uma pessoa também que me ajudou muito a seguir a minha carreira, que sempre me deu muitos conselhos, assim, sabe, dentro da minha trajetória e tal. Essa peça, Os Colecionadores, é a primeira peça que eu escrevi, deixa eu dar uma pausa aqui, que eu escrevi e eu dirigi, né? Mas aí eu parei e falei, não, eu quero trabalhar mais como ator para eu entender melhor a coisa. Isso aí é um curta-metragem que eu fiz também, logo no começo da carreira, não é? E aí depois eu entrei para a companhia do Gerald Thomas. O Gerald é essa pessoa aqui, ó, que está aqui no canto direito, muito famoso, muito conhecido mundialmente, não é? E logo eu fui trabalhar com ele e foi super bom. Eu acabei conhecendo o Reinaldo Ginequini, a gente fez uma peça juntos, né? Eu trabalhei com o Gerald bastante tempo. Esse também é do Príncipe de Copacabana, né? Essa é a peça que eu fiz com a Marília Gabriela, que também era na companhia do Gerald. Essa é uma outra peça do Gerald que eu fiz também. Essa é a Fabiana Guglielmetti. Esse sou eu de James Bond, né? Acredite se quiser. Isso daqui é o Tristão e Isolda, também com o Gerald. Foi o último trabalho que eu fiz com ele. Foi no Teatro Municipal. Eu fui assistente de direção dessa ópera, que é uma mega ópera fabulosa, com os cantores americanos que vieram cantar a ópera aqui no Rio de Janeiro. Foi lindo esse projeto, né? Aí depois eu voltei a trabalhar com a Celina nessa peça que chamava Cinema Karamazov. Depois eu fiz esse trabalho que chama Um Quarto de Crime e Castigo. A minha trajetória é muito ligada à literatura, não é? Peças inspiradas em livros, em grandes livros. Então, essas duas últimas peças, o Karamazov é inspirado nos Irmãos Karamazov do Dostoiévski, e essa Um Quarto de Crime e Castigo, inspirada no Crime e Castigo também do Dostoiévski. Esse que eu estou mostrando para vocês é o cenário do Quarto de Crime e Castigo, que foi o primeiro cenário que eu fiz, que eu construí, e ele, na verdade, é uma cópia empobrecida, porque a ideia era essa, do quadro do quarto do Van Gogh. Se você perceber, ele tem os mesmos elementos, né, que tinha no quarto do Van Gogh. É assim que a gente vai trabalhando, se inspirando em quadros, em livros, não é? Essa aqui foi a primeira matéria que saiu assim realmente importante de um trabalho meu, de uma direção minha, que eu dirigi As Criadas, e essa é a crítica da peça quando eu fiz essa temporada em São Paulo, não é? É uma vida muito ativa, eu estou mostrando meio rápido assim, porque para as pessoas não cansarem também, não é? Esse trabalho aqui já é outro caminho, né? Quando eu comecei a trabalhar com o Henrique Dias, que é um grande diretor, um ator de televisão também, de cinema, né? Grande amigo, a gente criou um grupo de estudos. A gente queria estudar, a gente queria reciclar, repensar coisas, e esse grupo acabou juntando 14 artistas muito trabalhadores, digamos assim, aqui no Rio de Janeiro, e nós acabamos criando essa peça, que chama Não Olhe Agora, meio que sem pretensão de ser uma peça. A gente queria fazer uma performance no festival que tinha aqui, vamos mostrar o que nós estamos pesquisando, né? Porque a gente estava trabalhando juntos há 4 anos pesquisando. Fizemos esse trabalho foi um sucesso imenso. Nós viajamos para a Europa e fizemos temporadas na França, em dezenas de cidades. Ficamos assim meses viajando pela Europa com essa peça, né? Que se chamava Não Olhe Agora. Isso aqui é um jornal mostrando a ida para a Europa, não é? Depois eu então voltei para o meu trabalho como diretor. Esse é meu terceiro trabalho, que chama O Que Nos Resta é o Silêncio. É uma peça que eu gosto muito porque ela fala de pequenas escolhas que nos levam a grandes mudanças na nossa vida, né? Você faz uma escolha pequenininha, escolhas pequenas, mas definitivas, e que vão transformar a sua vida. Essa peça aqui é a minha peça que eu mais amo, que se chama Manifesto Ciborgue. Eu gosto muito dessa peça porque como a gente estava falando dessa coisa da inspiração, não é? Eu resolvi fazer essa peça porque eu queria me desafiar. Eu queria fazer uma peça que não tivesse as coisas básicas de uma peça, que se diz, né? Que é um texto, música,
falas... Então, uma iluminação fantástica e tal. Eu criei essa peça que fala sobre próteses, que fala sobre todas as coisas artificiais que a gente tem no corpo, que a gente vai juntando no corpo, o que sobra da gente depois que a gente morre, né? Bem profundo, um pensamento bastante profundo. Viajei também com essa peça para o exterior. Ela é uma peça mais cabeça, digamos assim, não é? Mas é o trabalho que eu mais gosto. Essa peça pode ser vista na internet, se as pessoas quiserem assistir, ela está lá para quem quiser ver. Essa é o jornal de uma peça chamada Paisagem Nua, essa é o América. Essas 3 peças que eu falei agora, elas falam de questões ligadas ao consumo. O América é uma peça que fala sobre a quantidade de lixo que a gente produz na nossa vida, por coisas que a gente não precisa, e o interessante de tudo é o seguinte: nós eram 4 atores, mas eu e mais assistente de direção, 6 pessoas. Em 1 mês e meio, nós juntamos 1.300 litros de lixo. Nosso lixo seco, tá? O lixo que nós consumimos. A gente ficou apavorado, que é o que a gente usava na peça, né? A peça tinha 1.300 litros de lixo que iam sendo jogados pelo palco, né? E esse era o nosso próprio lixo. Como a gente produz lixo. Então, meu trabalho, ele é até certo ponto muito conceitual e muito político, mas não deixa de ser acessível, né? Essa peça já é uma peça mais teatral, digamos assim, não é? Esse cenário é meu também, eu fui indicado ao Prêmio Shell por esse cenário. Eu acho ele absolutamente lindo, esse sofá, ele tem 18 lugares, ele cabe 18 pessoas sentadas nele. Uau, maravilhoso. E ela é uma adaptação do livro Mrs. Dalloway, da Virginia Woolf, que eu trouxe para o Brasil, falando do Brasil na década de 60 e 70, falando do golpe militar, da ditadura militar, mas usando esse material que é o Mrs. Dalloway, da Virginia Woolf, né? Essa peça foi muito bem falada, muito bem criticada, mas infelizmente teve uma trajetória curta, porque era uma peça muito cara, não é? Agora, essa peça aqui é o Hotel Brasil, uma peça muito simples. Essa peça surgiu, eu dei um curso para 14 pessoas, e no final, 3 dessas pessoas que estão aí, a Luísa, o Alan e a Elisa, eles me convidaram para fazer um trabalho com eles. Dirige uma peça com a gente e tal, e começamos a fazer o Hotel Brasil, uma peça completamente sem nenhuma pretensão de ser uma grande peça e tal, e nós fomos parar na Europa também com essa peça. O Hotel Brasil, apresentamos lá em Madrid, no Teatro Galileu, para um pessoal assim, super chique do consulado e tal, né? E esse é o Transe. O Transe é uma peça, é um monólogo meu. Eu resolvi fazer essa peça para falar sobre questões delicadas a respeito de sexualidade, gênero. Meio que uma peça didática, sabe? Onde eu gosto de explicar para as pessoas o que está acontecendo no mundo, para ver se demole e desconstrói os preconceitos dela. E funciona. As pessoas vêm conversar comigo e falam: meu Deus, como é que eu nunca tinha pensado nisso na minha vida? Eu achava que eu não era uma pessoa preconceituosa, como eu sou, né? Como eu não entendi as coisas até hoje, né? O Transe também está na internet, quem quiser assistir. E é uma peça pela qual eu nutro muito carinho, porque também fala da minha vida, da minha trajetória, das minhas experiências, não é? E, através do Transe, eu inaugurei um movimento completamente novo na minha vida, porque eu nunca tinha cantado na minha vida, eu não sabia que eu sabia cantar. E eu falei: vou cantar. E eu descobri que eu canto super bem, e comecei a cantar nos meus trabalhos e tal. Isso foi uma descoberta, né? E também essa descoberta de criar outros personagens cômicos, que é uma coisa que eu já fazia antes, mas eu sempre fui um ator muito dramático, né? De gostar de personagens pesados e complicados, né? E nunca tinha ido por esse caminho. Também com o Transe eu fui indicado ao Prêmio Shell, né? De melhor ator,
que era a coisa que eu mais queria na minha vida. Eu acho, acho que era isso. No dia que me contaram que eu tinha sido indicado, eu dei um grito que eu caí no chão, tive uma satuca. Depois que eu fiz o transe, foi em 2016, não é? Eu estreiei em agosto, que foi o mês do impeachment, e depois mudou tudo no Brasil, né? Tentaram acabar com o Ministério da Cultura, a gente brigou e conseguiu manter, mas depois com a entrada desse presidente que está aí, eles acabaram com o Ministério da Cultura, foi se virando como pode, e os nossos trabalhos foram ficando menores, cada vez menores, não em importância, mas em possibilidades. Essa peça que estou mostrando aqui agora é o Volta Seca. Esse ator é o Alain Pellegrini, ele é um escritor e ator muito bom. Ele tinha feito essa peça para mim, comigo, Hotel Brasil, ele fez aquele curso meu, conheci ele por causa disso, e vi nele um grande talento, e ele escreveu essa peça sobre Volta Seca, que era um cangaceiro do bando de Lampião, um cangaceiro criança, que foi raptado pelo bando de Lampião quando ele tinha 12 anos, e para servir de olheiro e coisa e tal, né? É a história desse cangaceiro especificamente. É uma peça muito bonita, é um monólogo, não é? Tem um livro lançado também da peça, né? E depois disso eu dirigi essa peça aqui, que é a maravilhosa história da mulher que foi tirar um retrato, que é com a Luísa Friese. É uma peça em que a Luísa é a Mulher Maravilha, né? Aquela Mulher Maravilha antiga, sabe? De quando eu era criança, né? Da década de 70. E é uma Mulher Maravilha, só que ela tem 50 anos, então ela está meio acabada e ela tem que refazer umas fotografias, um portfólio, para ver se ela consegue um trabalho melhor. Mas é uma peça que fala sobre o feminismo e sobre o papel da mulher, a história da mulher no século XX, através das coisas que a Mulher Maravilha conta. Essa peça aqui é o Nave Mãe, que é a peça que vai ser mostrada, né? Nave Mãe é uma peça do Alain, desse ator que está aí, deixa eu passar. Esse que é o Alain Pellegrino, não é? O Alain escreveu essa peça que fala sobre trabalho escravo contemporâneo, não é? Como que a gente está aí num momento do mundo em que tem muita gente escravizada e que nem está percebendo que está sendo escravizada, mas que está sendo escravizada, não é? Que não tem mais direitos trabalhistas. É uma peça bastante séria nesse sentido, né? E que fala sobre a relação mãe e filho, o filho que sai de casa para poder tentar uma vida melhor e acaba desaparecendo, essas mães que perdem os filhos, que somem, não é? Na verdade, é uma peça bastante séria, mas, ao mesmo tempo, uma peça que você pode ver e se divertir também. Bom, nesse movimento, então, que a gente conseguiu chegar para não ficar parado, para não desaparecer durante a pandemia, né? Porque também veio aí a pandemia e não poder fazer as coisas presencialmente, né? Eu criei esse trabalho que se chama As Drags da Independência contra o Hotel Nacional, que é uma sátira política, né? Sobre o que acontece no Brasil na atualidade, né?
E isso foi muito curioso fazer esse trabalho, porque eu inventei 7 personagens novos, eu inventei eles do nada para poder fazer. Eu faço todos os personagens dessas. Eu inventei esses 7 personagens e eu quero contar essa história para vocês entenderem como é que é a vida de um artista, né? O desespero da criação, né? Teve a pandemia e eu fui parar, eu saí do Rio de Janeiro, eu não queria ficar aqui, eu fui para o sítio dos meus pais, lá em Nova Venécia. E lá eu fiquei ilhado da pandemia, né? E acabei ganhando uma verba do governo, essa que foi federal, que era uma verba de R$ 2.500. E eu tinha que fazer alguma coisa, eu inventei de fazer isso. Foi uma loucura, isso eu deveria ter ganhado R$ 500 mil para fazer esse trabalho, porque foi um trabalho imenso, né? Que eu fiz tudo. Eu fiz tudo, porque eu não tinha como fazer, eu estava sozinho, na roça. Então eu fiz tudo. Eu fiz do texto, eu fiz os personagens, eu fiz os figurinos, eu fiz as maquiagens, eu fiz o cenário, eu fiz a edição, eu fiz a produção, a pós-produção, a captação de som. Eu fiz tudo, tudo sozinho. Eu mesmo vejo e morro de rir. Eu deixei por último essa personagem aqui, que é a Fátima, não é? A Fátima Toleda Nagli, que é uma personagem que eu inventei para fazer uns vídeos da internet. São críticas, né, que eu faço de 1 minuto. E a Fátima, ela é extremamente mal-humorada. E agora a Fátima vai entrar num novo capítulo da vida dela, porque ela foi convidada, não fui eu não, tá, gente? Foi a Fátima que foi convidada para ser jurada de um reality show que se chama O Aquário. Estreou no dia 2 de julho, online, esse reality, não é? São 21 atores que vão ficar ali durante 10 semanas fazendo provas ligadas às artes cênicas. E a Fátima é a jurada, tipo a jurada que vai falar na cara deles o que ela pensa. O último trabalho que eu tenho feito agora, ele é totalmente ligado à Colatina, que se chama esse daí, o João Apresenta a Sua Cidade, que ele foi criado para a gente falar sobre Colatina através da voz do João, que é o meu sobrinho de 9 anos, filho da minha irmã Janaína. E aí eu fui para Colatina no começo do ano, filmei várias coisas, escolhi os pontos que a gente mostraria, né? Esse vídeo aí é o vídeo sobre as pontes, né? E aí o João grava os áudios, a minha irmã Janaína, ela ajuda ele a entender as frases legal, melhor e tal, né? E vai gravando. E depois eu junto com as imagens que a gente tem e alguma coisa histórica também, não é? E aí, quando surgiu a Lei Aldir Blanc, não é? Que o Colatina, a gente podia apresentar alguns projetos, eu apresentei esse projeto. A Jo apresentou da escadaria e eu apresentei esse do João Apresenta. Então, esse projeto também é patrocinado pela Lei Aldir Blanc, pela Prefeitura de Colatina, através da Lei Aldir Blanc. O que eu gosto de dizer é o seguinte: a pessoa tem que pensar que ela vai escolher uma profissão. Então, aquilo vai ser uma coisa séria na vida dela, né? E para ela ter uma profissão, ela vai ter que estudar. Não existe essa coisa de você fazer, por exemplo, o teatro, ser um artista, ser um ator, se você não estudar. Ou um pintor, se você não estudar. Um escultor, se você não estudar. Você tem que estudar. Porque você tem que saber quem veio antes de você, você tem que saber quais são o que derivou para que chegasse um momento que você pudesse estar ali falando, quero fazer isso também. Você tem que saber de onde que você vem, de onde que as coisas vêm, não é? A arte, ela é também uma profissão. Claro que o artista, ele tem um lugar de criação, né, que ele vai trabalhar com coisas que são muito fora do convencional, do que as pessoas estão acostumadas a viver numa vida, digamos, eu não quero diminuir a importância de nada, entendeu? Mas eu digo assim, né? O artista, ele tem coisas que não se encaixam nos padrões, não tem horário, né? As pessoas não têm horário, né? Mas, ao mesmo tempo, você tem que ter disciplina. Se você não tem disciplina, o músico tem que tocar todo dia, senão ele vai enferrujar.
né? O artista tem que exercitar ali o seu métier, o seu assunto, porque senão ele perde, as coisas evoluem, a arte está sempre em processo de evolução, né? Mas o mais importante de tudo é, a pessoa tem que estudar, e ela tem que se dedicar muito, porque é uma profissão que demora muito para dar retorno, muito mais do que qualquer outra profissão, não é? Enquanto seus amigos vão estar ali comprando um carro, comprando uma casa, ou pelo menos comprando os móveis para dentro da casa, né? O artista ele vai estar em outro caminho, ele vai estar não conseguindo fazer essas coisas todas, porque ele está ali tentando encontrar um lugar para ele no mundo, né? É uma trajetória muito pesada, muito dura, muito difícil. Eu penso que as pessoas deveriam cuidar mais da sua cidade, de Colatina, por exemplo. A gente sabe que muitas coisas são coisas de cunho político, que depende da administração pública, mas o que eu quero dizer é que a gente fez tão pouco, a gente fez muito pouco, e elevou tanto a autoestima aqui do nosso bairro. Então, o que eu gostaria de falar para todos os colatinenses, se você não tem uma criatividade para fazer alguma coisa, se você não tem habilidade para fazer, se você não conhece ninguém próximo de você que possa fazer no local que você gostaria de fazer, cuide daqueles que já existem, dos locais que já existem. Cuide daquele local que não foi você que fez, mas que alguém fez com todo carinho para a população. É isso que eu quero deixar. Bacana. Por que a escadaria da diversidade? Como é que escolheu o nome? Escadaria da diversidade é para contemplar todas as pessoas realmente que moram no local. Não é uma escadaria que exclui ninguém. Brancos, negros, de diversas religiões, de diversos padrões financeiros, crianças, velhos, para contemplar todo mundo. É uma escadaria que acolhe a diversidade. E aí, Joelson? Eu vou falar uma coisa para as pessoas jovens que talvez por causa do que estão vendo aqui, por causa desse centenário, vão sair de Colatina, né? Que é muito importante você pensar que tem um lugar de onde você saiu, né? E que aquilo vai acompanhar você a sua vida inteira. Você vai continuar marcado por aquele lugar a vida inteira. Então é muito importante você valorizar o lugar da onde que você sai, mesmo que não seja o lugar que você queira ficar, né? Eu vejo muita gente que sai das cidades, muitos amigos que vêm para o Rio de Janeiro, por exemplo, e que detestam o lugar de onde vieram e falam mal, falam, mas você só é você porque você saiu dali, não é? Então você tem que dar valor àquilo, né? E continuando o que a Joelma falou, essa coisa das pessoas poderem fazer os seus movimentos e contribuir pela cidade. Eu queria dar um exemplo aqui de uma obra que tem aqui no Rio de Janeiro, que vocês devem conhecer, que ficou muito famosa ultimamente por causa de uma música que a Marisa Monte fez, que é aquela música assim, apagaram tudo, pintaram tudo de cinza, só ficou no Muranana. Que essa música ela fez porque o Gentileza, que era esse artista carioca, né, que ele é chamado de Profeta Gentileza, era um homem do mercado financeiro que perdeu a família num acidente de carro, perdeu todo mundo, e ele estava dirigindo, só ele que não morreu. E ele mudou muito depois disso, a cabeça dele se transformou completamente, e ele viu aqueles pilares imensos dos viadutos ali, que ele achava tudo muito feio, e resolveu escrever ali palavras que falassem sobre a gentileza, sobre cuidar do outro. A frase mais famosa dele é gentileza gera gentileza, né? Que ele pintou de tamanhos gigantescos naqueles pilares ali perto da rodoviária, que são acho que 21, não sei quantos, não lembro mais agora não. Aí um dia a prefeitura falou, pintou tudo em cima. Vamos pintar, nem sabia o que era, uns idiotas, né? E aí a Marisa Monte fez essa letra e eles foram obrigados a tirar toda a tinta e restaurar. E isso é um patrimônio municipal, é um patrimônio nacional, talvez, né? E aí, só para pensar assim, que cada um pode fazer um pouco, né?
E isso é sempre um ato de amor para o lugar onde você vive, não é? E a gente nunca deve esquecer o lugar da onde a gente vem. Muito obrigada. De nada, gente. Parabéns pela iniciativa, tá?